Tem alguma cadeira vaga ou tá... Aqui tá vago? Não. Duas e duas, 4. Tem 4 vagas. Veja quem tem gente aí, olhe para mim. Tem gente, uma senhora toda de amarelo que tá aí, que ela não pode, ela gosta de entrar. Vê se ela consegue vir para cá. Você sabe quem é? Não é dando, não é sendo preferido, mas além da idade, a frequência. A confraternização, segundo... Você pensa que eu não vi? Eu vi. Eu vejo quase tudo. Eu não vejo tudo, porque só ele, mas uma parte boa eu vejo. Na próxima eu quero até ir. Na próxima pode me convidar que eu vou. Não pode? Só aquele grupo? Tá bom. Eu fico quieto. Vamos. Quem vai entrar, entra. Quem não vai, fica. Aqui, ó. Tem 2 lugares aqui. Não, aqui tá ocupado. Tá ocupado. Aqui, senhor, ó, meu amigo, sente ali, por gentileza, e deixa ela sentar aí do lado dele. Obrigado. Tá melhor? Pronto? Pronto? Pode apagar a luz branca, por favor? Boa noite a todos. Vamos para mais uma etapa na casa, depois do Evangelho. Vamos para a nossa palestra. O nosso querido irmão... Venha, Paulo. James Ney, com o Evangelho Purificador. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar. Eu queria que apagasse as luzes brancas aí fora também, por favor. Obrigado. Pare as atividades, 1 segundo que seja. Aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade. Procure uma respiração tranquila. Mantenha o seu corpo ereto, para que a oxigenação seja o mais correta possível. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, mestre querido, caminho, verdade e vida, é por ti, Senhor, que hoje estamos aqui, trabalhando o nosso interior para melhorarmos a cada dia, ainda que seja uma ínfima porção de nós, mas essa é a busca. Pois o teu legado liberta as consciências, teu legado transforma, mas só para aqueles que realmente desejam, que entende o que significa interior de si mesmo. Porque essa visão e esse mundo, ele só existe de dentro para fora. Por isso, querido mestre, te reverenciamos sempre e a todo instante. Porque sem a tua presença, nada somos, nada conquistaremos,
nada seremos. Obrigado mais uma vez pela vida, pelas orientações recebidas, não nesta vida, mas em todas as anteriores, que deve ter sido dezenas, centenas, talvez milhares de vidas. Mas que tenhamos o compromisso contigo de, se ainda não foi entendido até aqui o significado de tudo que disse, que seja a partir de agora. Que haja um recomeço, mas que esse recomeço seja verdadeiro. Não a hipocrisia de muitos, como os fariseus, saduceus, que ainda existem até hoje, sempre buscando ludibriar, dizer que faz, mas nada acrescenta, e muito menos se esforça por lutar por si mesmo, porque estamos aqui para isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que a tua luz nos inunda completamente a nossa mente e o nosso coração, de onde será distribuído para todo o corpo físico, mas também para o espírito, permitindo assim a unicidade do ser, para que sejamos felizes. Essa a finalidade última da criação divina, por isso estamos aqui. Dito isso, agradecemos, evidentemente, pela família a qual participamos, agradecemos pelos amigos verdadeiros, agradecemos pelo trabalho que dignifica e dá honra àquele que trabalha com o objetivo de crescimento íntimo, mas também do próximo. Além de agradecer por tudo que já somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Que a tua luz seja o caminho a seguir de todos nós. Que assim seja. Então, com a palavra, nosso querido irmão James Ney, o Evangelho purificador. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Senhor da vida nos proporcione muita luz, pacificação para os nossos corações, para as nossas almas, especialmente neste mês de dezembro, na qual nós comemoramos o nascimento daquele jovem galileu que iria colocar as suas pegadas sobre a face da terra, trazendo o maior tesouro da história da humanidade, que seria o tesouro do Evangelho, esse tesouro cósmico. Quando o amor esteve na terra, naquela manhã ensolarada da Galileia, o calendário terrestre iria começar a registrar, conforme o calendário gregoriano, o início de uma nova era. Segundo alguns historiadores, a nossa mãe Gaia
o planeta Terra, devia ter aproximadamente 300 milhões de habitantes em todo o planeta. Há exatos 2025 anos atrás, a Terra tinha essa população, 300 milhões de habitantes. Passaram-se, na linha do tempo, em pleno século XXI, nós somos uma população de 8 bilhões, 146 milhões de habitantes. Quando o amor esteve na Terra, com aquela grande população mais concentrada na região da Galileia, na região da Palestina, aonde havia uma maior concentração de povos, de almas sedentas, filhos de Deus, sofrendo as suas angústias, as suas mazelas se fazia presente naquele pedaço de terra da Galileia, que o Filho do Homem iria se expressar em espírito e verdade, numa encarnação purificadora, porque ele seria e é o espírito mais perfeito que o planeta Terra recebera, quando o amor esteve na Terra. Em um certo momento, aquela jovem moça, Maria de Nazaré, e é exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, na psicografia de um médium notável, a pedido de Francisco Cândido Xavier, este médium iria descrever aquela jovem Maria de Nazaré, exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma pintura mediúnica. A jovem Maria, ela estava entre 19 e 20 anos de idade, na sua residência, quando lhe aparece na janela do seu quarto uma entidade lirial, um espírito muito evoluído. Era um anjo que se deslocava dos firmamentos do mundo maior. Era como se fosse uma estrela se desprendendo dos confins do universo para se materializar naquela simples casa, naquele casebre, daquela jovem tão pura, purificada. O Espírito Gabriel materializa-se para a jovem Maria, que até então ela não tinha consciência da dimensionalidade, da responsabilidade que ela iria ter em carregar em seu ventre materno o governador espiritual do planeta Terra. O anjo Gabriel anuncia para Maria que ela deve preparar-se, porque ela teria a maior missão de todas as mães da história da humanidade, a maternidade divina, porque a maternidade, ela é divina. A mãe, as mulheres, elas são divinas, porque carrega no seu ventre a paternidade da gestação. Todas as mulheres têm essa paternidade divina, a paternidade da gestação. E o anjo lhe prepara, daí em diante, a trajetória luminosa ou luminosa da jovem Maria, quando ela dialoga com José, seu marido. Ele diz que o anjo lhe apareceu. E José também é visitado
pelo anjo Gabriel, preparando-lhe aquele casal para o grande advento que iria mudar a história da vida humana na Terra, quando o amor esteve na Terra. E naquele mês tão significativo da era Nissan, que era o mês de abril, Maria, já no seu período de dar à luz, caminhava pelas estradas poeirentas da Galiléia, da Palestina, em cima de um burrico. José, sendo conduzido, intuído, inspirado pelas falanges de luz que certamente assessorava aquele casal, porque o próprio diretor espiritual da Terra estava se manifestando na Terra. E cortando a história, naquele momento mágico, em um local tão simples, em uma manjedoura, em um estábulo, o ser mais iluminado da face da terra se materializa na encarnação. O menino, Jesus. Na linha do tempo, como disse Caetano Veloso com a sua música Oração ao Tempo. Caetano Veloso, nessa célebre inspiração divina ao compor a letra Oração ao Tempo, ele diz: Senhor, Senhor, és o Senhor do destino, o tempo. O tempo avança na linha da eternidade, o tempo avança na cronologia terrestre. E vamos ver aquele garoto, aquele menino enigmático, aos 12 anos de idade, ele ao lado do seu primo, João Batista. E ambos dialogavam. Isabel, a mãe de João Batista, conversava com Maria e dizia: o que aqueles dois garotos estão conversando, dialogando? Maria tinha uma preocupação com Jesus, porque aos 12 anos Jesus já demonstrava uma maturidade psicológica, uma maturidade espiritual. E Maria estava impressionada pela capacidade intelectiva, mental, daquela criança, que ela ainda não tinha a dimensão de quem era realmente o Cristo, o homem, que iria mudar a vida de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui. Por conta daquele garoto de 12 anos de idade, dialogando com João Batista, vai narrar Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus, o garoto, aponta para o firmamento a João Batista, que era um pouco mais velho do que Jesus, que ele iria partir primeiro, João Batista, como de fato ele partiu. Avançamos na linha do tempo. Vamos agora encontrar ele, aquele jovem galileu, agora não mais uma criança de 12 anos, pequena, mas vamos encontrar ele às margens do mar da Galileia, do mar de Genezaré. Era uma manhã ensolarada do mês de março. Aquele jovem galileu, na narrativa de Amélia Rodrigues, que vamos encontrá-lo, um jovem usando uma túnica, cabelos compridos, cor de ambá, encaracolado, 1,70 m de altura, aos seus 30 anos, às suas 30 primaveras, caminhando em uma manhã bem cedo, ensolarada de um mês de março. O sol, o irmão Sol, começou a brilhar sobre o espelho d'água do mar da Galileia. E aquele jovem galileu caminhava
descalço, sobre os seixos, sobre as pedras da orla marítima do mar da Galileia. E ele avista a uma certa distância um grupo de pescadores ancorando a sua barca. E aquele jovem, aos 30 anos, alto, esbelto, olhar enigmático, um olhar penetrante, aproxima-se daqueles pescadores que terminara de ancorar a sua barca de mais de uma das suas pescas, e entre esses pescadores lá estava aquele que mais tarde seria o grande apóstolo Simão Pedro. Ao se aproximar daqueles pescadores, o jovem Galileu, filho de Maria e de José, de uma família de carpinteiros, e eu daria tudo para sentar no banco pequenininho que Jesus fazia. Deve valer uma fortuna se tivesse ainda, porque Jesus era carpinteiro. Ele pegava no material para a formação dos seus bancos, das suas cadeiras. Jesus era carpinteiro. Então, naquele momento, Jesus se aproxima do pescador, aquele homem de barbas compridas, a túnica, sua roupa suja, cheias de escama, exalando o odor do mar, exalando o odor do peixe, encravado nas suas túnicas. A brisa saía do mar para a orla, e aquele jovem esbelto, enigmático, caminhando como se fosse uma nuvem passageira, se aproxima daqueles pescadores, e ele é direto na sua mensagem, a mensagem de amor que ele iria iniciar a implantação do reino de Deus, o evangelho purificador na mente e no coração de todos os seres humanos. E ele seria o primeiro, Simão Pedro. Jesus pergunta-lhe: Simão Bar-Jonas, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Naquele momento, Simão foi tocado, envolvido pelo campo gravitacional do amor, porque ele é a mais pura expressão do amor que encarnou na terra. E Simão Pedro responde: sim, Senhor, desejo pescar almas para o teu reino, para a casa do Pai, e o mundo não seria mais o mesmo. Como disse Caetano Veloso, tempo, és o Senhor do destino. Vamos empurrar o tempo. Vamos encontrar Jesus agora, naqueles momentos significativos, quando ele é arrastado por uma multidão. Essa multidão que uma semana antes reverenciava a entrada do jovem Galileu na cidade santa de Jerusalém. E uma semana após, aquele mesmo povo, aquelas mesmas pessoas que reverenciavam Jesus, agora estava, me faltou até fôlego, crucificando. O impressionante que, avançando na linha do tempo, 2000 anos se passaram, ainda estamos crucificando Jesus e não perdoando Judas Iscariotes. Não perdoamos Judas Iscariotes. E muitos ainda crucificam Jesus. Porque passaram-se milênios e a gente ainda comemora nas festas de Semana Santa a crucificação de Jesus e não perdoando Judas Iscariotes quando a gente queima Judas. O inconsciente coletivo nosso significa que a gente ainda não entendeu a mensagem de Jesus, porque a gente comemora
a queima de Judas, em pleno século XXI, com todo esse desenvolvimento tecnológico. Portanto, ele é levado ao monte do Gólgota, é crucificado, e as últimas palavras que ele mencionou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus dava um recado para a humanidade da época, para aquela população de 300 milhões de seres humanos, e que hoje nós somos 8 bilhões de espíritos de lá para cá, e reencarnaram. De onde vieram esses outros bilhões? Se naquela época era 300 milhões. Se em 1910, há 115 anos atrás, a população da Terra era 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. E hoje nós somos 8 bilhões e 146 milhões. De onde é que vieram, meu querido amigo Ades? É essa multidão de espíritos que foram reencarnando e que tinha como diretrizes de segurança o Evangelho como uma bússola de orientação para essa nova onda de espíritos que ao longo dos milênios, nesta casa que é considerada a paternidade divina, a residência de almas como todos nós, necessitadas de realizarmos uma reforma íntima interior dentro de nós. E o Evangelho de Jesus é um código de ética moral para a revolução no mundo íntimo de cada um de nós. Esse Evangelho, como muito bem colocou Miramês, e daqui a pouco eu vou falar de Miramês, é uma proposta de renovação. É evidente que durante os 3 anos, Jesus dialogava com uma multidão de criaturas esfaceladas moralmente e espiritualmente, internamente. Almas sofredoras, leprosos, doentes da alma, cegos, estrupiados. Ele só precisou de 3 anos para mudar a história do mundo. E ele falava através de parábolas, que em latim é parábole. E dentre essas diversidades de parábola, que tem uma conotação terapêutica, as parábolas de Jesus, ele iria dizer: há uma diversidade de moradas. Na casa do Pai há muitas moradas espalhadas. Na casa do Pai, nessa paternidade de vida. É evidente que o nosso planeta é apenas uma escola, é um hospital na qual residem algumas almas enfermas que ao longo desses milênios foram recebendo almas de outros mundos, de outras civilizações, as imigrações oriundas de outros mundos, e tendo o Evangelho de Jesus na Terra como uma bússola de orientação para purificar interna e externamente as nossas mazelas humanas. Quando Jesus, em um determinado momento, ele disse que enviaria um Consolador prometido, e que esse Consolador prometido certamente é o advento do Espiritismo na Terra. Mas há um detalhe: como o Evangelho modificou a vida de uma mulher. Eu não poderia deixar de não falar dessa mulher. Depois de Maria, desse texto de Maria, desse louvor a Maria, aquela que Maria de Nazaré, não mais aos seus 20 anos de idade, Maria Nazaré desencarna na faixa de uns 60 e poucos anos de idade.
Mas foi ela, aquela mulher atormentada, que recebeu o evangelho, queria mudar a vida dela. E os últimos momentos da vida de Maria Madalena seria nos braços de Maria de Nazaré. Um leproso na estrada de Emaús, cheio de chagas, para a liteira, e dentro da liteira lá estava a vendedora de ilusão, Maria Madalena, e Maria, o leproso: Senhora, pode me dar um denário? E Maria Madalena, aquela mulher esbelta, linda, que era cobiçada pelos poderosos da época, lhe diz: para que você quer essa moeda? E ele responde: é porque o Messias está entre nós. Eu preciso ver o Messias. Ele é o purificador das almas. Ele cura as nossas chagas morais. Ele expulsa os espíritos. Ele pode curar a minha lepra, a minha hanseníase. Quem conviveu em leprosário, aqui na capital baiana, em Salvador, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque eu convivi. Durante uma parte da minha vida, ainda muito jovem, aos 23 anos de idade, na época da juventude espírita aqui na capital baiana, eu levei aproximadamente 5 anos. Todos os domingos eu ia para o leprosário de Águas Claras, no início da década de 80, e convivia com os leprosos, com Anair e seu João. Era a colônia de leprosos, aonde o cheiro de carne, o cheiro dos corpos em estado de decomposição exalava, e a gente levava pasta de dente, levava óleo de amêndoa para passar naquela epiderme corroída pelo bacilo da hanseníase. E Dona Anair e seu João, que era um casal, dentre tantos que moravam lá na colônia de Águas Claras, me dizia: meu jovem James, a verdadeira realidade da vida é aqui dentro do leprosário. Lá fora, vocês vivem uma vida de faz de conta. Eu só tinha 22 anos na época e sei o que é conviver com os leprosos, a hanseníase, e que a sociedade, o soteropolitano, rejeitava. Ninguém queria se aproximar. Eles eram jogados lá em Águas Claras, que não é a Águas Claras que vocês conhecem hoje, que é povoada. Era bem afastado da cidade. E quando eu retornava para a minha residência, os meus irmãos diziam: minha mãe, James está chegando, o futuro leproso, porque ela dizia que eu iria pegar a lepra, porque ela era contagiosa, e de fato é contagioso na época. Mas eu não peguei a lepra porque não estava na minha programação reencarnatória. Se nos anos 80 havia uma discriminação, imagine a época de Jesus. Era terrível. E naquele momento o leproso, Maria Madalena joga a moeda: se você for curado, vá à minha residência e me diga, porque eu quero conhecer esse Messias que purificou a tua alma, limpou as tuas chagas. Passaram-se o tempo. Olha como o tempo é importante, não é? Passaram-se o tempo, aquele homem curado. Eu fico imaginando as chagas, porque eu vi. Eu nunca esqueço aquela senhora em um pavilhão grande, uma senhora já com 70 anos de idade, cega, sem os dedos, sem as pernas. E quando eu me aproximei da cabeceira da cama dela, e disse assim: minha irmã, eu vim trazer uma mensagem de Jesus. E ela disse: há muito tempo eu estava lhe aguardando, meu jovem. Eu estou conhecendo a sua voz. Eu nunca tinha ido lá, AD. Ela, segundo ela, que estava reconhecendo
a minha voz de uma época, que eu não sei que época era essa. E aí, eu falei de Jesus para aquela senhora e ela exalava aquele cheiro de carne em decomposição. Era terrível. Mas eu voltava para a minha residência de coração preenchido. Em vez de estar jogando frescobol na década de 80, lá na praia de Piatã, o senhor jogou, não jogou? Adivinhei, vou beber água. Joguei muito frescobol na praia de Piatã. E foi lá na praia de Piatã, jogando frescobol, que eu me afoguei. E Iemanjá me levou para o alto mar e eu me afoguei. Porque um certo dia, lá em 74, eu e meu primo, minha tia era devoto de Iemanjá, e pediu a um garoto Jamisnei de 14 anos, e meu primo de 16 anos, para levar as oferendas de Iemanjá dentro de um táxi. Eu tinha 14 e meu primo 16. Só que eu perdi as oferendas de Iemanjá dentro do táxi. 6 anos depois, eu acho que Iemanjá tentou me castigar, me afogando lá na praia de Piatã. E aí, eu estava com 17 anos, quando eu me afoguei na praia de Piatã, e fui resgatado por 2 salva-vidas na linha do tempo. Isso foi em 77, 78. E eu disse que a partir de hoje era muito mais seguro estar no leprosário do que jogando frescobol na praia de Piatã. A minha vida mudou completamente. E foi lá que eu estava vivenciando as pegadas de Jesus. Eu e outros amigos espíritas que hoje estão aí no movimento espírita baiano. E aquele rapaz volta curado, sem nenhuma chagas no corpo, vai à residência de Maria Madalena, altas horas da madrugada, bate a porta da herdade. Ela já era uma mulher poderosa, cheia de riquezas, e diz para o lacaio: chame a sua senhora, eu preciso falar com ela, porque eu fui curado. Ela precisa ouvir Jesus. Com muita insistência, o lacaio abre a porta e o ex-leproso adentra a residência, chega ao quarto de Maria Madalena, as cortinas escuras, gigantescas, pesadas. Maria Madalena, numa depressão profunda, ela vivia com a infinidade de demônios, de entidades espirituais das sombras, que levava Maria à profunda depressão. E ele diz: senhora, sou eu, o ex-leproso que você me deu uma moeda, um denário. Ele me curou. Ele está na residência de Simão Pedro, no outro lado do mar da Galileia. Para que vocês tenham uma ideia, a dimensão do mar da Galileia é muito maior do que a Baía de Todos os Santos. Porque do Porto da Barra até Mar Grande, em linha reta, são 10 quilômetros. E o Mar da Galileia, de Magdala para outra margem, aonde Simão Pedro residia, era 21 quilômetros de extensão. Então era muito maior. E aí Madalena pega o seu manto escuro, a irmã Lua brilha sobre o espelho d'água, ele sai ao lado de Madalena naquela túnica escura para que ninguém a reconhecesse, com seu lacaio em um pequeno barco, atravessa a madrugada adentro. Já estava amanhecendo quando Madalena desce do barco e se aproxima da residência de Simão Pedro, e naquele momento começa a amanhecer. Madalena adentra aquela residência tão simples, e Jesus
abre os braços e lhe diz, estava lhe aguardando Madalena. E Madalena pergunta-lhe, mas como o Rabi sabe o meu nome? Se é a primeira vez que eu estou tendo um contato. A resposta de Jesus. A resposta que Jesus deu a Madalena, que sirva de exemplo para cada um de vocês que estão aqui dentro desse auditório e lá fora, para os companheiros que nos acompanham aqui pelo canal da instituição Coração de Maria, como também do canal Reencontro com a Vida. Jesus é o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Então, Jesus conhece a vida de cada um de vocês. Tem um currículo, o histórico e espiritual de cada um de vocês. Portanto, Jesus tinha o currículo histórico e espiritual de Madalena, e é ali que ela vai realizar a grande revolução na tua vida. O Evangelho de Jesus penetra de forma tão significativa que a vida de Madalena se transforma. Porque o Evangelho de Jesus é essa água cristalina, é essa água que pacifica a nossa alma interior. E Madalena pergunta-lhe, Rabi, eu preciso amar e preciso ser amada. Tu me amas, Rabi? E Jesus respondeu-lhe, eu já te amo, Madalena, desde a história do milênio. Jesus ama cada um de nós. Nenhum de vocês estão desamparados. Nenhum aqui é órfão. Se ficarmos um dia sozinhos, por questões dos sofrimentos humanos, tenhamos certeza que Jesus estará sempre ao nosso lado, estendendo as suas mãos, como disse o Padre Zezinho na sua bela música. Portanto, naquele dia em diante, a vida de Madalena seria purificada pelo Evangelho de Jesus. Como muito bem disse Miranês, o Evangelho é uma força soberana que purifica os nossos sentimentos, atualizando nossos ideais de modo que possamos identificá-los com o Divino Mestre. E ela foi identificada. Avança o tempo. Passaram-se mais de 2 décadas. Madalena foi tocada por este Evangelho. E vamos encontrar Madalena, a ex-meretriz, a prostituta, a vendedora de ilusão, como disse Joana de Ângeles, no Vale dos Leprosos. Ela agora já com uma certa idade, ela era uma mulher de rara beleza, mas a hanseníase tocou-lhe e ela disse, agora eu sou um de vocês, porque eu também sou leprosa. E aí, sabendo que ela iria morrer, ela lembrou de Maria e disse, eu preciso visitar a mãe de Jesus. É o meu pedido. Eu quero conhecer a mãe de Jesus, Maria. Foi aí que ela empregou uma viagem que levou muitos dias, cambaleante, na sua túnica, suja de pus, por conta das purulências da lepra, sempre caminhando de madrugada, porque durante o dia a sociedade rejeitava os leprosos, como hoje nós rejeitamos os leprosos da sociedade moderna. Mas à noite ela caminhava na calada da noite. Quando ela chega em Efésios, onde Maria residia, ao lado de João Evangelista. E ela vai desencarnar nos braços de Maria de Nazaré.
Ela retorna ao mundo espiritual. Porque Jesus, quando ele foi crucificado, no outro dia, ele aparece para quem? Para Madalena, para Maria Madalena, e vai dizer, vai Madalena aos discípulos, e dizei-vos que eu continuo, eu retornei do mundo dos mortos para dar uma prova incontestável da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. E Madalena vai à residência de Simão e fala para os discípulos que Jesus está mais vivo do que nunca. Portanto, quando Madalena retorna ao mundo espiritual, é Jesus que abre os braços, ele recebe e lhe diz: Madalena, você venceu o mundo por conta do Evangelho purificador. A história de Madalena terminou. A história de Simão Pedro terminou. A história de cada um de vocês, de cada um de nós, terminou? Claro que não. Jesus é o grande bom pastor, conduzindo essas ovelhas que ao seu tempo era 300 milhões de habitantes, que há 115 anos atrás a grande fazenda, a grande casa, o planeta Terra era de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Hoje são 8 bilhões e ele ainda está conduzindo essa massa populacional, alertando-nos da necessidade da vivência do teu evangelho, porque ele iria afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi quando Jesus, no mundo maior, planeja uma reencarnação em massa dos grandes missionários que viveram com ele ao tempo da Galileia, e vai reencarnar na Espanha uma jovem moça que também, aos 19 anos, aos 20 anos de idade, como Maria de Nazaré, aflora a tua faculdade mediúnica. Aquela jovem mocinha que reencarnou na cidade de Ávila, na Espanha, da Idade Média, ela tinha um sentimento de amor muito forte por Jesus. Ela cresce, vai se tornar uma freira e vai ser conhecida como Teresa d'Ávila, ou Teresa de Ávila. E é Teresa d'Ávila que, na sua maturidade psicológica e espiritual na cidade de Ávila, ela recebe, ela vê o Cristo, Jesus, aparece para Teresa d'Ávila. E é Teresa d'Ávila que vai escrever os seus textos e que me parece que Freud, Jung, Lacan, Elaine Clay, esses psicólogos e psicanalistas do século XX, século XXI, beberam da fonte de Teresa d'Ávila, porque ela era uma mística. Foi ela que escreveu a primeira tese da psicologia profunda da alma. Foi Teresa d'Ávila, com os seus escritos, ela iria falar sobre o calabouço da alma. Ela iria falar sobre as sombras interior dentro de nós, que só pode ser curado com a vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É ela, Teresa d'Ávila, que vai falar da grande necessidade da reforma interior. E para realizar a reforma interior dentro de cada um de si, tem que ter muita determinação. E ela parte para o mundo espiritual. Teresa d'Ávila. Porque a vida é imortal. E o Evangelho é esta bússola de orientação entre a terra e o mundo espiritual. E Teresa d'Ávila, quando desembarca do outro lado da vida,
Quem lhe recebe? Jesus. Ele diz: Teresa, tu vencestes, mas eu vou usar a linguagem do sertanejo, dos sertões brabo do nosso Nordeste brasileiro. A peleja. Tu pelejastes muito. Porque eu sei o que é andar no sertão brabo. Eu sei o que é isso. Apesar de ter reencarnado na capital baiana, mas a minha vida, eu tenho viagens pelos sertões bravos na Bahia. E sei o que é estar entre as caatingas, usando o gibão de couro, entre aqueles mandacarus, aquelas cobras, cascavel que fica ali esperando você descer do cavalo. Eu sei o que é isso. Como fotógrafo, eu já fiz muita produção e vou nessas regiões e vivo como esses vaqueiros. E é uma verdadeira peleja. Ele não tem instrução nenhuma. Esqueci o nome daquele vaqueiro. Eu parava para beber da fonte do ensinamento daqueles vaqueiros, falando o que é a presença de Jesus na vida daqueles vaqueiros, naquelas caatingas lá no raso da Catarina, que eu fiquei 4 dias lá, nessa região de Jeremoabo, pelejando lá com eles, e eles me pelejando e me ensinando o evangelho à luz da caatinga ali, que é realmente impressionante. É maravilhoso isso. Tá? Portanto, Madalena... Entreguei o negócio, não foi? Falei de Madalena. Teresa d'Ávila retorna ao mundo espiritual, e no mundo espiritual, Jesus diz: vencestes, vou traduzir, essa peleja, essa luta de cada um de vocês aqui na terra. Cada um de vocês é como se fosse aquele vaqueiro lá no raso da Catarina, atrás das lutas diárias, porque vocês não têm ideia. Esse conforto que a gente tem aqui na capital, vocês vão lá no supermercado, acham tudo maravilhoso, mas vá lá. O que é viver lá na Caatinga? Ou então está no Rio São Francisco, passa um objeto desconhecido flutuando no Rio São Francisco, e eu pergunto à senhora, o que a senhora faz aqui na beira do Rio São Francisco? Lá na região de Ibotirama. Ah, meu filho, eu tenho 10 filhos para criar. E passo a maior parte do meu tempo sentado na beira da minha casa, na beira do Rio São Francisco. Eu tenho um barco, uma canoa, que quando aparece algo flutuando, eu já sei o que é. E o que é, minha senhora? É algum corpo que morre, que vem de lá das bandas, de lá de cima, vem flutuando. Eu pego a minha canoa, é mais um corpo humano que morreu afogado. Ligo para o senhor delegado, e o seu delegado vem pegar o corpo. Eu trabalho aqui, pegando o corpo de pessoas que morrem afogado. Esse é meu trabalho. Agradeço porque Jesus sempre está me intuindo. Ela não disse intuindo. Eu é que estou contextualizando aquela linguagem brejeira dela. Eu trabalho recolhendo corpos que se afoga no Rio São Francisco, acima, e passa aqui na beira da minha casa. Jesus sempre está comigo. É esse evangelho purificador que está em todos os estágios da evolução nossa. Portanto, Jesus abre o braço: você vencestes o mundo, Teresa d'Ávila. Lembrastes, Teresa, vai dizer Jesus, lembrastes da época que você atravessou o mar da Galileia e bateu a porta de Simão Pedro? Você, Teresa d'Ávila, a mística de Ávila, a Santa Teresa d'Ávila, é o mesmo Espírito que viveu ao tempo de Jesus, Maria Madalena. Esse é o Evangelho que João Nunes Maia, na década de 50, psicografou uma série de obras, palavras benditas, o verbo bendito de
de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, o Evangelho purificador, forças soberanas da alma, apresentado por esse Espírito notável Miramês, que em uma das suas encarnações ele foi franciscano, ele teve outra encarnação na Índia, e ele vai, na década de 50, utilizar-se da faculdade mediúnica de João Nunes Maia e escrever uma série de livros, dentre ele, falando esse capítulo, como o Evangelho purifica o homem e a alma e modifica-nos. Eu encerraria pedindo aos digníssimos irmãos e irmãs como o Evangelho pacifica a nossa alma. No sábado passado, 13 de dezembro passado, completou-se 30 anos que meu pai desencarnou. No início do ano de 2025, eu caminhava nos Barris, na calçada da Biblioteca Central dos Barris. E um guardador de carro caminhava à minha frente, era meio-dia, o sol bastante quente. Ele teve uma morte súbita, ele caiu na minha frente. Eu tentei reanimá-lo, mas ele morreu em meus braços, aquele guardador de carro. Era 20 de janeiro de 2025. Ou era um Caborel? Caborel, você conheceu? Olha, eu estava lá. Foi. É isso mesmo, eu voltei depois, era um Caborel. Tiraram a chapa dele, a gente tentando reanimá-lo. Ele partiu para o mundo espiritual. 3 dias depois, a minha sogra retorna ao mundo espiritual. E na noite de Natal de 2024, o céu estava límpido, ela no quarto deitada, às vésperas da tua desencarnação, que um mês depois, pouco menos de um mês, ela desencarnaria. O céu limpo, aparece aquela estrela d'alva e brilha de forma tão intensa. E Dona Líbia, às vésperas da sua desencarnação, eu digo a Dona Líbia, olha a estrela d'alva, está brilhando. Ela já estava no estado totalmente debilitado, irreversível, porque o câncer de pâncreas já estava corroendo o teu corpo, para que a alma se liberte daquele corpo alquebrado. Poxa, eu fiquei emocionado de saber que você conheceu o Caboré. Então, naquele momento, olha a estrela d'alva brilhando. James, meu filho, será que eu vou me recuperar? Vai, mas não no corpo físico, em espírito. Essa foi a minha experiência do Natal de 2024 e início de janeiro de 2025. E eu tinha a sensação que eu dizia, no dia 13 de dezembro de 2025, eu vou comemorar os 30 anos da desencarnação de meu pai. Porque no dia 13 de dezembro de 95, ele faleceu dentro de casa e eu estava sozinho com ele. Há 30 anos atrás. Ele teve uma parada cardíaca, eu apliquei-lhe o passe, depois liguei para os médicos, enfim. 30 anos se passaram da sua desencarnação. Quando foi no dia 2 de dezembro, agora, terça-feira completou 15 dias. A minha mãe, a minha genitora, ela também desencarnou. E ao lado da minha esposa, ela me pergunta, James, o velório, a cremação, é 5 da tarde, no Campo Santo,
E você tem um compromisso, James, logo mais à noite, às 19 horas, no Centro Espírita Viana de Carvalho, no bairro da Ribeira, próximo ao antigo casarão de... me fugiu, Amado... Como é o nome daquele casarão onde tem a sorveteria? Amado Bahia. Amado Bahia, que hoje é uma sorveteria, não é isso? Você vai fazer a palestra? Vou. À tarde, enterrei minha mãe. E à noite, eu estava no Centro Espírita Viana de Carvalho, exatamente falando o tema, em seus passos, o que faria Jesus. Seguindo os passos de Jesus. Esse foi o tema. E minha esposa dizia, James, a doutrina espírita nos dá uma serenidade diante dessa experiência que você está vivenciando. Pois é, o Evangelho de Jesus purifica as nossas almas. 13 de dezembro, sábado que passou. Eu sempre digo, meu irmão Madeira, que atrás da tua história, da história de cada um de nós, existe outra história que o senhor não conhece. Atrás da vida de cada um de nós, existe outras histórias que nós desconhecemos. E não sabemos a caixinha de surpresa que nos espera amanhã. Para minha surpresa, como os nossos entes queridos continua vivo muito mais do que nunca do outro lado da vida. Cada um de vocês estão sintonizados ou sintonizadas com os seus entes queridos que partiram para o mundo da eternidade. E no sábado, já nas nossas considerações finais, como o Evangelho purifica, meu irmão, as nossas almas. Porque falar aqui e fazer um discurso é bonito. Mas vivenciar na prática o que você aprende é diferente. Porque o Evangelho de Jesus é a vivência da prática. Para minha surpresa, no Centro Espírita Irmã Maria da Graça, na cidade de Itaparica, por volta das 10h30 da manhã, eu estava no auditório, o nosso querido irmão Henrique Amaral, um senhor de 90 anos de idade, que trabalhou muitos anos na Mansão do Caminho, com a botica, com a homeopatia, e já mora há 40 anos na cidade de Itaparica. Seu Henrique recebe a mensagem psicofônica de incorporação daquele homem que na terra foi meu genitor, e me diz, meu filho, eu venci a morte, estou aqui, dando prova incontestável da imortalidade da alma. Continue nas suas pegadas, e tendo o Evangelho como purificador das nossas almas. A tua mãe, meu filho, que recentemente deixou a terra, não se preocupe, ela já está sendo assistida. Essa é a mensagem nesse mês de dezembro. Para que vocês sejam tocados pela estesia do Evangelho de Jesus. Nos momentos de angústias, de dores, de tristezas, a noite escura da alma de cada um de vocês que certamente poderemos passar, não se esqueçam de que Ele, o peregrino da esperança, estará conosco nas alegrias e nas tristezas. Gratidão, muita paz.
Eu estou até sem palavras, porque eu tive a mesma, bem parecida a experiência dele. 18 anos atrás, meu pai desencarnou numa quarta-feira, em Feira de Santana. Ele morava lá à época. E eu tinha uma palestra no Centro Espírita ali, próximo à Avenida Getúlio Vargas. Eu não lembro o nome agora, fugiu. E nós fomos no cemitério. Ele não era homem de ser cremado, ele quis ser enterrado. E assim foi feito. Às 4 horas da tarde, eu fui para casa de minha mãe, com meus irmãos, enfim. E 6h30 eu estava no centro para fazer a palestra às 7 horas. Até hoje. Eu busco entender como eu consegui falar. É uma hora muito difícil para todos. Muito difícil. Mas fui cumprir meu compromisso, porque o compromisso com Jesus está acima de tudo isso. Pelo menos eu penso assim. Jamais, jamais, por nada, eu vou deixar de fazer algo por conta de uma atividade qualquer. Mesmo que seja o desencarne da minha mãe, do meu pai, de quem quer que seja, eu estarei lá. Porque o compromisso é com Ele, com Jesus, e a gente não pode faltar. Quando a gente tem essa verdade intrínseca, ela está dentro de mim, assim como dentro desse jovem Senhor. É assim que deve ser, para mostrar para nós primeiro, de que somos cumpridores dos nossos deveres. Se servir de exemplo para alguém, maravilha. Se não servir, paciência. Mas não vamos deixar de fazer. Quanto a Teresa d'Ávila, eu nunca falei isso aqui, vou falar hoje pela primeira vez. Ela está sempre conosco. Ela que nos conduz pessoalmente, eu quero dizer. Às vezes, estou no Evangelho na minha casa, que é dia de domingo. Nós fazemos todos os dias, mas tem dia assim, que geralmente é dia de domingo. E eu me lembro a última vez, tem uns 2 meses que ela chegou e veio me dar uma bronca. Teresa d'Ávila. Filho, você está esquecendo de tal coisa. Não esqueça. Pense que quando você assumiu o compromisso, você assumiu ele por inteiro. E eu pedi perdão e nunca mais faltei naquilo que eu estava, vamos dizer assim, esquecendo. Não é porque eu não quisesse fazer, porque eu não sou de voltar atrás naquilo que eu assumo. Mas, eu trago qualquer dia desse para vocês verem um livro sobre a história das religiões, em que ela faz uma dedicatória em espanhol para mim. Isso tem 22 anos, ou mais, 23 anos, que ela fez essa dedicatória num centro espírita que a gente frequentava, né, mais vezes. Eu era voluntário na casa e ela me deu no dia do meu aniversário. Eu trago para mostrar a vocês, para não pensarem que eu estou aqui mentindo, querendo aparecer, para dizer, aproveitando que ele falou isso,
e estou dizendo isso. Ela sempre está no nosso evangelho, ela está aqui nessa casa. Dia de quinta-feira, vocês às vezes não sabem, mas é ela que está atendendo, não é a irmã Sheila. E vocês são atendidos por ela. Eu vejo e converso com ela, às vezes, lá dentro. Sempre que termino o trabalho, eu sou chamado para conversar, para a gente aparar algumas arestas, às vezes, ou simplesmente para agradecer, como foi hoje, a irmã Sheila nos chamou, e agradecer pelo trabalho, por nós não faltarmos a quinta-feira, para que tenha sempre o atendimento dia de quinta, não a mim, a todos que estavam na casa, os voluntários. Assim foi segunda-feira com Joana, ela chamou e agradeceu novamente. Quem tem que agradecer é a gente, não são eles, mas são humildes o suficiente para isso. Isso é viver o Evangelho, assim como o James está falando aqui agora. E cada vez mais, se isso for penetrando, vamos dizer assim, na nossa consciência, como um dever, a gente modifica automaticamente. Ainda temos erros, porque eu sou muito imperfeito, talvez o mais de todos presente na sala, mas não é uma imperfeição que eu quero, é porque eu ainda não me dei conta de certas coisas, por mais que faça. É muita coisa que a gente tem que mudar. Então, só para também terminar minha fala, desculpe, James, foi palavras de irmã Sheila. Quando forem fazer a ceia de Natal, lembrem que o aniversariante é Jesus. E lembre que o presente é para Ele. Que presente vocês vão dar a Ele? Não precisa falar, só pensem. Que presente vocês vão dar a Jesus este ano, no dia 25, antes da ceia? Porque a obrigação é fazer o evangelho antes de comer. Comida é secundário, neste caso. Mas eu sei que de muitas casas é primordial. Jesus, às vezes, nem está presente na mente de muita gente, porque quem está presente é Papai Noel. Lembrem disso. Palavras de irmã Sheila. O aniversariante é Jesus e o presente é dele. Vamos lá?